O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos, eu queria começar a vida de hoje fazendo uma pequena premissa. E espero que vocês entendam bem o que eu vou falar. Infelizmente, eu não sou uma pessoa tão convertida assim, e às vezes, por causa da desatenção de vocês, ou do excesso de valor das crianças, eu no meio da homilia acabo reagindo assim, espontaneamente, porque tem a ver com o meu temperamento, e ele ainda não é perfeito, não é tão polido assim o suficiente. Eu queria pedir perdão, porque às vezes reajo dessa maneira. Mas, de outro lado, apesar de que empenho para não fazer isso, também tem a responsabilidade que me cabe como pastor de vocês, como pároco dessa paróquia, de tentar ajudá-los assim, a viver da melhor maneira possível esse momento que nós temos de celebração da Santa Missa. E aí é uma espécie de tensão que eu tenho que viver, né, assim, de às vezes me segurar para não reagir, mas do outro lado também ver que tem alguma coisa que precisa melhorar. A celebração da Santa Missa para nós é o momento mais importante da nossa fé. A igreja diz que é o cume da vida cristã. Isso significa que nós vamos subindo e ali nós atingimos o ponto máximo. Por isso, e a grande maioria de vocês participam da missa só uma vez por semana, aos domingos, a gente não pode perder essa ocasião que nós temos aqui. Ouvir a palavra de Deus, aqueles que
oportunidade de receber essa Sagrada Comunhão. E, assim, a gente não faz. Então, o nosso corpo ele tem que procurar, vamos dizer assim, aquela situação mais cômoda, que gasta menos energia. E tendencialmente, por causa sobretudo da desordem que existe na natureza humana, a gente não consegue ficar assim, né, muito firme durante muito tempo. Isso, na verdade, exige um empenho pessoal muito grande. Por isso a gente tende assim a relaxar. Né? E também, como a gente não consegue se concentrar muito sobre o mesmo ponto durante muito tempo, o que acontece também é que nosso cérebro também, para descansar, ele vai encontrando meios assim de desviar a atenção. E por isso, facilmente, durante a celebração da missa, não é só a homilia. Eu tento participar da missa assim, celebrando de olhos fechados, também para não ficar motivado, às vezes, pela desordem que às vezes existe, né? Mas, tendencialmente, a gente acaba escapando e aí a gente perde a chance de viver com mais profundidade esse momento precioso que é da missa. Então, me permita fazer uma exortação, não é bronca, como a gente às vezes pensa, né? E nem é também indireta a ninguém, porque não é do meu feitio fazer isso. Se eu precisar dizer alguma coisa a alguém diretamente, eu procuro dizer, né? Mas a gente precisa se empenhar mais pelo silêncio. Nós adultos, isso deveria ser um empenho muito sério. As crianças nem sempre é possível. A criança chora, tem que ir fora, gerenciar um pouco isso, mas nós devemos nos empenhar, muito sinceramente, assim, para estarmos atentos e vivermos essa atenção. Não só ser assim, uma repetição externa de ritos, por mais sagrados e santos que eles sejam, que é a celebração da missa. Não basta só isso. Não basta nem mesmo assim repetir esses ritos por costume ou por tradição pessoal. Tudo isso é muito bom, mas não é suficiente para vivermos com profundidade a nossa experiência de fé cristã e particularmente a nossa experiência com Cristo. Por isso, assim, eu queria pedir e exortar vocês a um empenho mais sincero, mais constante. Eu de tempos em tempos falo isso justamente por causa daquela ideia do corpo. De tempos em tempos a gente acaba relaxando. Né? E assim, que a gente realmente se empenhasse para vivermos com maior atenção, com maior silêncio, a celebração da missa. E de novo, peço perdão, peço que rezem por mim, para que eu me converta. Às vezes que eu já reagi mal diante, às vezes, né, um pouco da desordem que às vezes acontece. Posta esta premissa, me permitam agora, assim, fazer uma reflexão sobre este Evangelho. Eu já meditei esse Evangelho em outras circunstâncias, porque ele aparece a miúde aqui na liturgia, que esse texto muito importante, onde Jesus toma os apóstolos, os leva para uma região chamada de Cesareia de Filipe, que era uma região como se fosse mais ou menos Caldas Novas para nós, era um lugar de águas termais, cidades muito bonitas e bem construídas, que era uma espécie de casa de veraneio para os homens proeminentes daquela época. Ele foi construído em honra do imperador César Augusto e depois, por causa do rei Filipe, que adornou-a mais, então acabou levando este nome. E lá Jesus faz essas duas perguntas que culmina com aquela confissão de fé de Pedro, que leva o Messias, e particularmente aquela fala de Jesus que para nós é muito fundamental, que as filhos sobre esta pedra edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Normalmente, quando esse texto recorre, a gente tende a centrar-se nesses elementos. Mas hoje eu queria como que afastar-me um pouquinho dos detalhes do texto e pensar no texto dentro da cronologia ou do caminho de Jesus com seus apóstolos e meditar com vocês sobre este elemento. A gente sabe nos textos bíblicos, usando as informações dos 4 evangelhos, a gente sabe que Jesus ele viveu mais ou menos em torno de 33 anos. Claro, não é exatíssimo, né? Mas foi aproximadamente em torno de 33 anos. Dos quais 30 anos Jesus viveu praticamente escondido com seus pais em Nazaré, aquela cidade onde ele se tinha criado, e foi a cidade que depois deu, inclusive, entre aspas, o sobrenome de Jesus. Ele era conhecido Jesus de Nazaré, porque foi a cidade onde ele foi criado e onde ele se tinha estabelecido, porque nasceu em Belém, da Judéia. E então Jesus passou boa parte do tempo da sua vida escondido lá em Nazaré da Galileia. E depois passou os últimos 3 anos vivendo publicamente a sua vida,
publicamente no sentido de que a partir daquele momento ele foi dando a conhecer às pessoas a sua identidade pessoal, e não só isso, ele começou a pregar o Evangelho. Então, nos últimos 3 anos da sua vida, Jesus andava por todas as regiões lá da Terra Santa, anunciando o Evangelho. E nós sabemos que é 3 anos, porque se a gente cruza também as informações dos 4 Evangelhos, a gente vai ver que Jesus ele celebrou 3 Páscoas com seus apóstolos. Então significa que foram aqueles 3 últimos anos, uma vez que a Páscoa era uma celebração anual. Então, 3 Páscoas celebradas com os discípulos, dá mais ou menos aqueles 3 anos de vida pública de pregação do Evangelho que Jesus teve. E desses 3 anos, a maior parte do tempo Jesus ficou na região chamada de Galileia. Se a gente pega a Terra Santa, ela é dividida em 3 partes. A parte mais ao norte é a Galileia, que já era naquela época uma parte onde existia uma mistura grande entre judeus e pagãos. Na verdade, isso tem uma razão histórica. A parte do centro, mais ou menos do centro, era chamada de Samaria, e a parte mais ao sul era a Judéia, onde estava Jerusalém, onde estava o templo. Boa parte do tempo da vida pública de Jesus, chega daqueles 3 anos, Jesus passou na região da Galileia, que é uma região, se comparada à Judéia, é uma região mais bonita, é uma região mais fértil, justamente porque tem o mar da Galileia, ou seja, onde tem água, a Terra Santa, ela tem muitas partes que são desérticas, né? Inclusive, onde está Jerusalém, em torno de um grande deserto chamado de deserto da Judéia. Então, Jesus passou grande parte da sua vida naquele lugar que era uma espécie de oásis. Ali fez a grande maioria dos milagres, ali fez boa parte das suas pregações públicas das pessoas, ali chamou seus apóstolos, ali teve a multidão que o seguia. Então, boa parte do tempo ele estava naquela região em torno do lago de Genezaré. Às vezes ele subia a Jerusalém. A gente sabe que ele subiu lá para celebrar a Páscoa com os apóstolos, subiu lá para celebrar algumas outras solenidades que eram típicas do povo judeu, e eventualmente, ainda que não fosse a Jerusalém, às vezes também ia em algumas cidades do entorno de Jerusalém. Mas ele ia e voltava, e passava grande parte, como eu disse, na Galileia. Chega um determinado momento, nesse curso histórico da sua vida, que Jesus toma a decisão de subir a Jerusalém para lá concluir a sua vida, e isto vai se dar com o mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Se a gente pega o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados Evangelhos sinóticos, eu fico dando essas informações para que vocês absorvam um pouquinho de cultura bíblica, né, e aprendam coisas que são importantes para a nossa fé. Então, se a gente pega os 3 evangelhos chamados de sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, a gente consegue identificar dentro dos capítulos aonde acontece esse momento. Por exemplo, nós ouvimos o capítulo 8º do Evangelho de São Marcos, que tem 16 capítulos. Se a gente pega o Evangelho de São Marcos, é aqui que Jesus vai começar a sua subida, vamos dizer. Se a gente pega o Evangelho de São Lucas, que tem 22 capítulos, 24 capítulos, a gente vai ver que lá se dá o finalzinho do capítulo 9 para o início do capítulo 10. Lá, Jesus diz claramente, né, que Jesus, sabendo que deveria morrer, ele toma a decisão de subir a cidade santa. Lá é dito textualmente. No Evangelho de Mateus, isso está mais ou menos no capítulo 17. É possível localizar nos próprios evangelhos onde dá esse momento da virada. E este texto que nós ouvimos hoje, que é este texto onde Jesus leva os seus apóstolos para esse lugar chamado Cesareia de Filipe, e lá faz essa pergunta para os apóstolos, está justamente nesta encruzilhada, no momento em que Jesus deixa a Galileia e sobe para Jerusalém, para lá concluir a sua vida. Então, a gente pode dizer que esse texto marca uma espécie de mudança do ponto de vista da situação de Jesus, seja geográfica, e a situação de vida de Jesus com seus apóstolos. Era sobre isso que eu queria dizer para vocês. Fiz essa introdução um pouco geográfica, cronológica, mas para mostrar em que consiste fundamentalmente essa mudança. Na primeira parte dos evangelhos, como eu disse, predomina este tempo da Galileia, e já pela beleza natural do lugar, traria psicologicamente, afetivamente da relação com os apóstolos, já só por isso
já traria alguma coisa de diferente, uma experiência mais amena, a gente pode dizer assim, de maior exuberância, de maior alegria. E junta-se a isso ao fato de que, nesse momento, Jesus faz grande parte dos seus milagres. Então, Jesus aparece nesta primeira parte, vamos dizer assim, né, como um homem muito poderoso, cheio de glória, uma multidão que o segue, muita gente querendo seguir Jesus. Ou seja, Jesus aparece como alguém, podemos traduzir em palavras bastante famoso, e como um grande líder carismático, como um líder taumatúrgico, como alguém que está arrebanhando atrás de si uma grande multidão. E do ponto de vista meramente humano, para os apóstolos, isso era muito bom e atrativo. Imagina, eles tinham sido chamados de 6 apóstolos. Eles eram daquele grupinho mais estreito, mais próximo de Jesus. E com isso, Davi olha a multidão que nos segue. Jesus, quando envia os apóstolos, eles ainda voltam a admirar que os demônios eram expulsos por causa do nome, quando eles expulsavam o demônio em nome de Cristo. Então, aquela situação era muito empolgante, a gente pode dizer assim, muito animadora, muito cheia de alegria, de consolação. Ou seja, aquela primeira parte da vida dos apóstolos, sob certo aspecto, a gente pode dizer, era muito atrativa e agradável. Quando chega esse momento em que Jesus vai subir para Jerusalém, muda um pouco de figura e Jesus começa a dizer para os apóstolos alguma coisa que começa a ser dura demais, e a reação de Pedro hoje é clara a respeito disso. Jesus diz: olha, tudo bem, a gente viveu aqui na Galileia, foi tudo muito bonito, a gente fez um monte de milagre, tem uma multidão que está nos seguindo, está conosco, mas agora a gente tem que subir para Jerusalém. Lá a coisa vai ser um pouquinho diferente. Lá eu vou ser preso, lá as pessoas vão me bater, vão me flagelar, depois eu vou ser crucificado, depois eu vou ser morto. E vou ressuscitar o terceiro dia. Isso significa que Jesus começa a apresentar a sua imagem de uma maneira um pouco diferente daquela. E ele ainda convida os seus apóstolos: e se vocês quiserem me seguir, vão precisar de tomar a cruz de vocês e me seguir. E a partir daquele momento eles começam uma espécie de subida. De fato, é uma subida geográfica. Por quê? Porque a Galileia está, do ponto de vista do relevo, mais baixo. E Jerusalém está quase 1000 metros mais alto do que o lago de Jerusalém. Então, de fato, eles começam uma subida para Jerusalém. Que no caso de Jesus, além de subir para Jerusalém, ainda vai ter que subir no monte Calvário para poder morrer por nós. Ou seja, ele está convidando os apóstolos a fazerem um caminho de subida. Quem aqui já caminhou na vida, e naquele tempo esse caminho não era curtinho, eles tinham que fazer um longo caminho para chegar a Jerusalém, sabe o quanto caminhar é difícil. E sabe o quanto caminhar na subida é mais difícil. Ou seja, fazer o caminho de subir uma montanha ou uma colina custa muito mais do que andar na planície. Isso significa que este caminho, inclusive do ponto de vista geográfico, estava mostrando qual era o convite que Jesus estava fazendo. Qual era o convite que Jesus estava fazendo? Ele queria tomar os seus apóstolos e fazê-los subir. O movimento geográfico aqui, na verdade, é um movimento que Jesus está querendo fazer com eles, no sentido de quem eles eram, das suas convicções mais profundas, daquilo que eles estavam vivendo com Cristo. Ou seja, Jesus precisava que eles ascendessem, que eles crescessem, que eles amadurecessem, que eles se tornassem mais profundamente convencidos de tudo aquilo que Jesus estava anunciando. Ou seja, era um caminho de subida. E por que era subida? Este caminho de crescimento era custoso, era sofrido, era difícil. Ou seja, não era caminhar na planície. E não só isso, este caminho os faria passar pelo deserto da Judeia, os faria passar por lugares ermos, os faria passar por situações difíceis. Ou seja, também a mudança de paisagem geográfica indicava, sob certo aspecto, também a mudança que iria acontecer naquele caminho de seguimento de Jesus. A partir dali, não teria mais tanto milagre, a partir dali já não teria mais aquela paisagem, a partir dali a coisa seria mais exigente e dura. Ou seja, Jesus precisava treinar os seus apóstolos e eles precisavam entrar num caminho de treinamento que era muito mais difícil do que aquela primeira parte. Tudo isso, na verdade, eu contei assim, tentando elencar elementos metafóricos
que na verdade eram reais, né, mas que servem de símbolo para que a gente comece a entender como é que funciona a nossa vida cristã. A nossa vida cristã funciona desta maneira. A grande maioria de nós, quando se aproxima de Cristo, inicialmente o Senhor é muito cuidadoso conosco. Porque se Ele falasse de cruz já no primeiro dia, talvez a maioria de nós estivesse não. Então, no início da nossa caminhada cristã, quase sempre é tudo muito bom, assim, tudo muito entusiasmante, há muita consolação. Assim, a gente fica, sabe, alegre de participar das coisas. Cada descoberta que a gente faz, a gente fica assim, maravilhado. Caramba, aquela palestra, aquele livro que eu li, aquele retiro que eu participei, aquela homilia do padre, aquele encontro que a gente foi, é um negócio entusiasmante, assim, a gente fica feliz, né? É como se a gente estivesse lá na Judéia, na Galileia, né? Em torno do mar, muito milagre, aquele lugar bonito, fértil, tem uma paisagem bonita, entusiasmante. Né? Mas vai chegar uma hora da nossa caminhada cristã que inevitavelmente o Senhor vai dizer para nós: agora tem que mudar um pouquinho, agora a gente tem que subir. Agora a gente tem que crescer. Agora a gente vai ter que subir uma montanha juntos. E esta montanha é uma montanha que vai levar ao mistério da paixão, morte e ressurreição. E nesse sentido é muito bonito como Jesus não nos engana. Cristo nunca disse para nós que as coisas seriam fáceis. Infelizmente, isso eu digo com grande dor, muitas vezes as igrejas cristãs não católicas, isso prevalece lá, mas também dentro da nossa experiência católica, há uma tendência de falar quase que uma espécie de teologia da prosperidade, entendeu? Como se Cristo fosse resolver todos os nossos problemas, fosse encher a nossa conta de dinheiro, fosse nos dar um carro que a gente sonha, etc. Entendeu? E não é bem assim se a gente lê o Evangelho cuidadosamente. Claro que Cristo nos está querendo dar o maior tesouro da nossa vida, que é a salvação eterna, que é a nossa felicidade eterna. E em vista desse tesouro, Ele nos dá também na nossa caminhada uma série de outros tesouros. Porém, são tesouros intermediários e parciais. E na verdade são fugazes e passageiros, porque o verdadeiro tesouro é aquele final que Ele vai nos oferecer. Aquele é o verdadeiro tesouro. E Ele não nos engana, e para alcançarmos esse grande tesouro, a gente vai ter que fazer o caminho de subida. A gente vai ter que fazer o caminho de crescimento, de desenvolvimento, de amadurecimento, que é um caminho custoso e é um caminho que tem que pegar a cruz e seguir Jesus. Não tem outra possibilidade. E aqui a gente às vezes pensa, uma vez uma pessoa perguntou, né? Parece que a vida cristã então é só sofrimento. A bem da verdade, sejamos muito honestos, não menos para a nossa vida. Então, muitos de vocês aqui, né, já são adultos, têm filhos, têm profissão, etc. Tudo que a gente olha na nossa vida funciona mais ou menos assim. Então, eu tenho 46 anos, já vivi o suficiente para descobrir que a vida é assim. Né? Qualquer meta importante da nossa vida que a gente se coloque, ela nos coloca no caminho de subir. Ninguém bate na porta da gente e diz assim: olha, o prêmio da Mega Sena é seu, entendeu? Ninguém faz isso. Quando a gente quer conquistar coisas importantes na nossa vida, é ter que suar caminho, suar muito. E é muito interessante que a grande maioria das pessoas que recebem isso de mão beijada tende a não valorizar e acaba perdendo isso. É curioso, a gente vê isso. Os nossos avós, que a grande maioria eram pessoas assim, muito simples, né? Elas, é claro que isso não acontece com todo mundo, mas muitas vezes acontece. Quiseram conquistar uma fortuna. Aí deixaram um filho, que já é de uma segunda geração, que já viveu em meio àquele crescimento econômico, ele consegue valorizar mais. Aí quando chega o neto que viveu sempre na boa vida, né, ele tende a não valorizar, ele tende até a perder o que recebeu. Isso é muitíssimo comum no nosso tempo. Por quê? Porque se eu não sei quanto custa uma coisa, o valor de algo, ele não se torna valoroso para mim. E todas as coisas que são de valor na nossa vida, a gente trabalhar, suar, fazer sacrifício. Então, por exemplo, né, se eu quero dar uma boa condição de vida para a minha família, eu vou ter que trabalhar tudo. Às vezes eu encontro com jovens que estão começando a vida, né, e aí estão naquela insegurança, meu cara, aproveita que você tem 22 anos, trabalha cedo, tarde, meio-dia, de noite, dorme só 3 horas, não tem problema, você dá conta agora. Entendeu? Se você ficar velho, você não vai dar conta. Então agora você faz isso. Porque é assim. O trabalho para conquistar qualquer coisa é
boa, duro, e é exigente, é a sua vida. Se é assim para as coisas naturais da nossa vida, imagina para a nossa salvação. Imagina para essa felicidade que o Senhor quer nos dar, que não tem fim na eternidade. E não só isso, não é só um caminho assim, mas é um caminho feito com os irmãos, que torna ainda mais exigente, porque às vezes um vai mais para frente, um vai mais para trás, outro atrapalha a gente, outro fica problema. Então é um caminho, e a gente precisa se habituar a isso. Por isso, quando Jesus dizer para nós, olha, tá bom, agora foi tudo muito bonito até agora, o negócio vai mudar um pouquinho. Eu queria te chamar para caminhar comigo agora de uma maneira diferente, e eu vou exigir um pouquinho mais de você. Não vai ter mais tanta consolação, não vai ter tanto milagre mais, a paisagem já não vai ser mais bonita, você já não vai se empolgar tanto, as homilias já não vão ser tão boas mais assim, você na verdade vai começar a ficar enfadonho, porque eu paro de falar demais, as palestras já não vai ser mais tão, foi tão bom assim. Os livros já não empolgam tanto mais, mas permanece o chamado de Cristo de nós seguirmos, de nós o seguirmos. E aí é nesta hora que a gente separa as crianças dos adultos, entendeu? É nessa hora que a gente separa quem quer realmente seguir Jesus ou não. É nesse momento de mudança que eu tenho que dizer, Senhor, eu vou te seguir, mesmo que tenha carregamento da cruz. Eu queria terminar a homilia para não se estender já demais, porque já estão demais, lembrando uma coisa, né? A gente não vê isso tanto no Evangelho, mas a gente sabe que algumas informações que neste caminho seguia Jesus, Maria e algumas mulheres. E hoje em dia nós sabemos as dores que a gente colocou nesse quadro para fazer memória. Ontem foi a celebração da exaltação da Santa Cruz. Bonito que esse texto tenha recorrido justamente no contexto dessas duas celebrações litúrgicas. Eu estou chamando a atenção para isso, porque é bom lembrar que Jesus é quem vai na frente. Isso é a primeira coisa. Ou seja, Ele foi à frente e Ele fez o caminho no nosso lugar. E Ele carregou a cruz por nós, por mim. Isso significa que eu não estou sozinho. E que, para fazer esse caminho, eu tenho um bom guia, um bom mestre de Cristo mesmo. E depois, ao lado de Cristo estava a sua mãe, que permaneceu com Ele até o momento da sua cruz. Ela esteve lá aos pés da sua cruz. E ela também vai estar ao nosso lado. Então, não precisa entender, porque quem vai à frente é Cristo. E quem vai ao nosso lado é a Nossa Senhora. Por isso, eu acho que hoje seria muito bonito se nós fizéssemos a nossa oração relendo esse texto da primeira leitura, que é o cântico do céu sofredor lá do profeta Isaías, ele dissesse: eu não virei o rosto para aqueles que me batiam, nem para aqueles que me arrancaram as barbas. Ou seja, eu não voltei atrás, mesmo diante da cruz do sofrimento. Se não disséssemos como uma resposta, ainda lá menos como um desejo: quem pode me condenar? Quem vai falar contra mim? Que se apresente, porque ao meu lado está o condenador. Esta oração poderia nos ajudar muito a tomar consciência de que eu penso que o Senhor está nos chamando sempre a entrar nesse caminho de cruz para o caminho de ressurreição. Louvado seja o nosso Senhor.